Se você acredita que a vida pode mudar de um segundo para o outro, está certo. Mas jamais imaginei que o meu mundo desabaria tão rápido. Antes de tudo acontecer, eu era apenas um homem comum, um professor de história em Sarajevo, apaixonado por livros, minha esposa Helena e nossa filha pequena, Anika. Tínhamos um apartamento modesto, com cortinas que balançavam com o vento da montanha e um rádio antigo que tocava músicas da minha juventude. Não sabíamos que aquele seria o último ano de paz que viveríamos. Se você já viveu uma perda repentina ou uma mudança drástica, comenta aqui embaixo. Quero saber sua história também. Sarajevo começou a mudar silenciosamente. Primeiro vieram os olhares desconfiados nas ruas. Depois, os sussurros sobre vizinhos que sumiam da noite para o dia. Eu continuei indo à escola, tentando manter a rotina das aulas, mas sentia nos olhos dos meus alunos o medo que tomava conta de suas famílias. Era como se a cidade tivesse parado de respirar, esperando o primeiro tiro. Quando ele veio, não houve aviso. Uma bomba explodiu a 2 quadras da nossa casa. O vidro das janelas se estilhaçou sobre o berço da minha filha. Naquele momento eu soube. Nada mais seria como antes. Logo depois, meu irmão Marco foi preso. Ninguém explicou por quê. Ele simplesmente desapareceu. Disseram que estavam limpando a cidade dos traidores. Eu sabia o que isso significava. E sabia que por não me alinhar aos discursos do governo, eu seria o próximo. Cada passo na rua era uma ameaça. Cada batida na porta me fazia tremer. Helena parou de sair de casa. Anika chorava à noite, assustada com os sons dos helicópteros. A cidade virou um campo de batalha, de sangue, medo e silêncio. Tentamos resistir, juro que tentamos, mas numa manhã gelada, 2 homens armados bateram na porta do nosso prédio perguntando por mim. O zelador, um velho conhecido, fingiu que eu havia viajado. Naquela noite, pegamos uma mala com roupas, os documentos e algumas latas de comida. Deixamos tudo para trás. Casa, livros, memórias. Anika estava dormindo nos braços de Helena quando saímos pelos fundos do prédio, envoltos pela escuridão. Eu não sabia para onde estávamos indo. Só sabia que não podíamos ficar. E foi assim que começou nossa fuga. Um caminho sem volta, em busca de algo que nem sabíamos se ainda existia. Liberdade, dignidade, vida. Os primeiros dias de fuga foram os mais duros da minha vida. Caminhávamos apenas à noite, com Anika embrulhada em cobertores, tentando não fazer barulho. Passamos por campos abandonados, por florestas congeladas onde o único som era o ranger da neve sob nossos pés. Eu troquei minha aliança por uma passagem clandestina até a fronteira da Croácia, mas fomos enganados. Fomos levados a um galpão sujo, onde outros fugitivos como nós se amontoavam. O cheiro de medo era mais forte do que o da própria sujeira. Dormíamos sentados, com os documentos costurados nas roupas, esperando que alguém decidisse nosso destino. Depois de semanas escondidos, um contrabandista prometeu nos levar até a costa. Não confiei nele, mas não havia outra opção. Fomos transportados em um caminhão de lixo, entre sacos e ratos. Helena chorava em silêncio, tentando proteger Anika do cheiro e do frio. Chegamos a um porto clandestino. O plano era embarcar em um navio cargueiro com destino ao Brasil. Brasil. Eu mal sabia onde era. Só sabia que, diferente da Europa, ele não estava em guerra. Durante a travessia, fomos trancados em um compartimento apertado. A comida era pouca, a água racionada. Havia mulheres, idosos, crianças. Um senhor ao nosso lado morreu durante a 3ª noite. Em silêncio, os homens o envolveram num pano e o lançaram ao mar. Anika perguntava se ele estava dormindo. Eu não conseguia responder. Cada dia naquele navio era uma sentença, uma tortura mental, uma espera que parecia infinita. Finalmente, após quase um mês no mar, avistamos terra. Santos.
O porto era agitado, quente, colorido. Pessoas falavam rápido, com gestos grandes e sorrisos que eu não entendia. Mas ali, de pé, segurando minha filha nos braços, eu senti algo diferente pela primeira vez em muito tempo. Esperança. Se você quer saber como um homem quebrado encontrou forças para recomeçar em um país que ele nem conhecia, continue assistindo. A próxima parte é a mais difícil e a mais bonita também. Chegamos ao Brasil com uma mala e 3 corações exaustos. A primeira noite dormimos num abrigo improvisado perto do cais, com outros imigrantes que também haviam fugido da guerra. O calor era sufocante. O idioma, impossível. Tudo me parecia um universo paralelo. Pela primeira vez, senti medo de não ser capaz de continuar. Mas a fome não deixa espaço para dúvidas. No dia seguinte, fui atrás de trabalho. Ninguém queria contratar alguém que não falava uma palavra em português. Um homem me apontou para uma obra no centro da cidade. Era um prédio em construção e eles precisavam de braços. Me pagariam por dia. Eu aceitei sem pensar. Trabalhei como um animal. Carregava cimento, empilhava blocos, limpava entulho. Voltei para o abrigo com as mãos cortadas e os músculos gritando. Mas voltei com pão. E isso me fez chorar. Foram meses assim. Helena cuidava de Anica enquanto eu tentava aprender palavras no intervalo do almoço, ouvindo os colegas falando entre gritos e piadas. Eu era o estrangeiro mudo. Uma piada ambulante. Um dia, minha filha ficou doente. Febre alta, tossia sem parar. Corri para um posto de saúde, desesperado. A atendente não entendia o que eu dizia, mas uma senhora atrás de mim, que falava devagar e com compaixão, me ajudou a explicar. Ela se chamava Dona Zuleide. Nunca vou esquecer. Nos deu comida, roupas e passou a visitar Anica enquanto se recuperava. Ela foi quem me ensinou as primeiras frases. Bom dia. Obrigado. Você é forte. Comecei a repetir tudo que ouvia. Levei um dicionário para a obra. À noite, estudava com Helena, que também começava a entender o idioma. Lentamente, o Brasil começou a deixar de ser um lugar estranho. Ainda era difícil. Ainda doía. Mas algo dentro de mim estava mudando. A certeza de que eu podia aprender. De que eu podia viver. Se você já passou por um recomeço doloroso e sobreviveu, inscreva-se no canal. Tem mais gente como a gente aqui. Os anos passaram. Não foram fáceis, mas foram meus. Cada tijolo que empilhei, cada palavra que aprendi, cada humilhação que engoli, tudo foi parte da reconstrução de quem eu era. Aprendi português. Tirei meus documentos. Helena conseguiu emprego como costureira. Anica cresceu saudável, curiosa, apaixonada pelos livros que eu lia para ela com o meu sotaque quebrado. Com o tempo, me tornei intérprete voluntário num centro de acolhimento para refugiados. Era minha forma de devolver, de ser a ponte que eu não tive. Eu via nos olhos dos que chegavam o mesmo pavor que um dia vivi. E agora era minha vez de dizer, vai passar. E passava. Com apoio, com paciência, com humanidade. Voltei à Bósnia uma única vez. A casa onde cresci estava destruída. Encontrei o túmulo do meu irmão, coberto por ervas. Sentei no chão, chorei como criança e deixei ali uma carta que nunca consegui enviar. Voltei para o Brasil com o peito apertado, mas com uma certeza. Meu lar agora era outro. Meu lar era onde minha filha ria, onde minha esposa cantava enquanto cozinhava, onde eu era chamado de Senhor Milan. Anica se formou em medicina. Disse que queria ajudar pessoas como aquele médico que a atendeu no posto de saúde quando criança. Olhei para ela naquele dia e percebi. Minha história tinha valido a pena. Hoje, quando caminho pelas ruas de São Paulo, vejo uma cidade caótica, barulhenta, cheia de contrastes, mas também cheia de acolhimento, de recomeços.
O silêncio que fui forçado a carregar em Sarajevo virou voz aqui. Voz que consola, que orienta, que transforma. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível recomeçar. Porque é. Eu sou prova disso.